Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Sábado, dia 3 de abril, começa a edição única, porque hoje é sábado, do Desenve Notícias. Eu, Fausto Oliveira, trago para você, como sempre, todos os dias aqui na Revolução Industrial Brasileira, um comentário crítico e interpretativo a respeito de economia, assuntos gerais, ligando com a vida brasileira, mas também com a vida mundial, tentando trazer para você um contraponto em relação ao noticiário econômico da grande imprensa. E o fato que eu vou comentar agora hoje é um fato muito auspicioso, porém não para o Brasil, para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá, como aliás ficou bastante claro no debate que aconteceu na live de ontem, convido você a ver aqui no canal, que eu fiz ontem com os meus seguidores aí, o fim do neoliberalismo já é uma realidade. Quando eu digo fim do neoliberalismo, me refiro a quê exatamente? À volta do apoio e da estratégia pública para dentro da regulação da vida econômica. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora. E os resultados começam a acontecer. O fato que nós vamos comentar e interpretar juntos aqui hoje no Desenve Notícias deste sábado é a criação de 916 mil postos de trabalho formais no mês de março nos Estados Unidos, com a consequência de queda da taxa de desemprego de lá para 6%. Logicamente, isso responde a dois fatos cruciais, os dois inexistentes no Brasil. Um deles, a vacinação acelerada da população lá dos Estados Um contra a Covid-19, que está permitindo que mais e mais lugares do país reabram suas economias com plena confiança de que não vai haver um novo surto de contágio e, portanto, de mortes por Covid-19. Porém, tem um outro fato aí, que é o programa contínuo de estímulos econômicos que o Estado vem promovendo junto à economia privada para que as empresas e os trabalhadores e os postos de trabalho possam sobreviver. O dado de março, esses 916 mil postos de trabalho recuperados, não respondem ainda aos estímulos do plano Joe Biden. O plano Joe Biden muito provavelmente levará os Estados Unidos ao pleno emprego em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, por quê? Só na primeira leva, já aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, foi 1,9 trilhão de dólares. Sendo que ele ainda quer colocar um novo plano, não se sabe ainda se é algum número entre 3 e 4 trilhões de dólares para fazer investimentos públicos em infraestrutura. Muito bem, e o primeiro plano foi para a salvaguarda de pessoas e empresas da situação atual, ainda muito impactada pela pandemia. Dado tudo isso, fica claro, como eu coloquei no meu outro vídeo da semana, chamado O Fim do Neoliberalismo, que de fato o neoliberalismo acabou, passou, foi uma onda que felizmente foi varrida do planeta. Por que digo isso com tanta força e certeza? Porque está na cara que todos os governos do mundo, dos países importantes, dos países médios, estão, tanto quanto possam, usando os instrumentos de promoção do investimento público para a mobilização do investimento privado, da recuperação da demanda via assistência pública, sejam transferências, sejam políticas de emprego, assim como também estão utilizando estratégias público-privadas para desenhar o futuro das suas economias a partir do momento em que a pandemia passar. Então, de fato, aquilo que começa lá em 2008 com a crise financeira do subprime, depois sofre o abalo com a mega ascensão chinesa e a nova polaridade econômica do mundo e termina com o Covid varrendo as certezas e varrendo a suposta superioridade da economia privada e a independência da economia privada no capitalismo mundial, agora resulta no fim do neoliberalismo. O capitalismo mundial agora já está, de novo, governado por uma estratégia público-privada de planejamento visando tanto a manutenção dos níveis de atividade quanto o redesenho das economias, visando as transições tecnológicas que estão sendo feitas tanto para a digitalização, quanto para a eletrificação, quanto para a tal da economia verde em todas as suas vertentes. Se você não escutou falar nada disso no Brasil, isso se deve ao fato de que o Brasil hoje é uma ilha isolada. Uma ilha onde nós estamos permanentemente sob o efeito de interpretações
antigas que agora já se provam equivocadas e que são agora antiquadas, já não servem mais, não estão sendo aplicadas em mais lugar nenhum desse planeta e que nos impõem as restrições orçamentárias, fiscais e de pensamento econômico e que elas, né, sempre vão nos levar cada vez mais para um estado de recessão permanente. Então, por isso que enquanto os Estados Unidos estão criando 916 mil postos de trabalho em apenas um mês, sem contar ainda os estímulos que ainda serão aplicados pelo Joe Biden, no Brasil, a permanência da taxa de desemprego é de 14%, sem perspectiva de melhora. Lembrando também que no Brasil o desemprego está sofrendo aí uma manipulação estatística através da má comparação, da falsa comparação do tal do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério, no caso da Economia. Antigamente era do Ministério do Trabalho, agora é do Ministério da Economia. O Ministério da Economia fez uma mudança metodológica que incorporou mais categorias ao CAGED e, por fazer isso, lógico, aumenta a base de pessoas que podem ser consideradas empregadas. Então, quando ele pega e encontra uma certa quantidade de empregos sendo oferecidos no Brasil em janeiro, como encontrou recentemente, sendo esses empregos informais ou, por exemplo, até mesmo cargos políticos estão dentro dessa lista, ele faz uma comparação dizendo nunca criamos tantos empregos. É uma comparação falsa porque o CAGED anteriormente não considerava, por exemplo, cargos de políticos. Entre outras várias coisas que estão dentro ali, que são manipulações para criar um número maroto e tentar despertar a esperança onde não há. O IBGE, que faz uma série, essa sim, ampla e constante, nunca mudou de metodologia, continua dizendo que o desemprego brasileiro está em 14%. O que leva a juventude brasileira, como eu coloquei no vídeo de ontem, a uma situação de desesperança crônica. Dito tudo isso, o fato é que o Brasil precisa se libertar muito rapidamente do entulho neoliberal, do entulho fiscalista, que nos coloca uma condição de investimento, de saneamento de contas públicas e formação de poupança que o mundo já dispensou. O mundo já dispensou. A relação dívida-PIB, por exemplo, que aqui está em 80%, 90% e é usada como elemento para nos autoproibir de realizar investimento público e autoproibir de fazer uma política de apoio às empresas e apoio à sociedade nesse momento tão grave, nos Estados Unidos essa mesma relação de dívida-PIB está para além de 100% já. Ou seja, em outros lugares também está para além de 100% já. Ou seja, essa é uma categoria que foi instrumentalizada e agora, ainda no Brasil, é utilizada com um certo poder de convencimento. E aí hoje ela é desmoralizada no restante do mundo e aqui no Brasil nós continuamos dando ouvidos a esse tipo de ideologia, essa fé econômica que tanto mal nos causa e não pode mais continuar causando. Então é preciso que o Brasil, ao mesmo tempo que se liberta do entulho neoliberal, vou concluir aqui o comentário dizendo o seguinte: também é necessário que o Brasil reforce a sua estrutura produtiva, coisa que não acontecerá dentro do entulho neoliberal. Por quê? Os investimentos necessários para se fazer a sofisticação da base produtiva que leve o Brasil, por exemplo, a dar uma resposta vacinal melhor, só serão possíveis com a associação de Estado e empresas num esforço conjunto de melhoramento das condições de produção. Sem isso, as empresas deixadas à própria sorte encontrarão, dentro do cenário de entulho neoliberal, dificuldades de crédito, dificuldades de investimento, dificuldades de ter demanda, etc, etc, etc. E, portanto, não investirão. Ou, quando investirem, vão investir para fazer mais do mesmo e não para melhorar as suas estruturas produtivas. Dentro desse cenário, muito provavelmente, o Brasil terá uma piora na sua estrutura produtiva e não uma melhora. O que significa que nós estaremos ainda mais dependentes e não mais independentes. Portanto, a conclusão óbvia é a seguinte: um processo de desenho da saída econômica brasileira positivo, que nos leve a mais desenvolvimento e não a menos, depende naturalmente de aposentar o entulho neoliberal de uma vez por todas, tal como o restante do mundo já fez. Vejam os resultados obtidos aqui.
Se por acaso alguém aparecer dizendo, mas vai gerar inflação, eu não sei mais o que e tudo mais, eu responderia, bom, o Federal Reserve já disse que não aumenta os juros por agora. O Banco Central dos Estados Unidos. O que isso significa? Que eles estão dizendo, não, pode mandar o investimento público, pode jogar, a economia aguenta. Tem muito desempregado ainda para pegar emprego, tem muita empresa pré-falimentar para voltar, entendeu? É preciso a economia estar numa situação muito melhor, muito mais aquecida, para aí sim dispensar os incentivos, porque se viessem mais incentivos nessa hora, aí sim talvez houvesse um superaquecimento e uma inflação. Não é o caso. E, portanto, não se trata de dizer, e aí o último comentário mesmo, que nós estamos abandonando a atenção, né, com o problema da inflação potencial num caso de superaquecimento. O problema é que o mundo hoje é frio, o mundo está morno, na melhor das hipóteses. O Brasil está gelado, muito longe de um superaquecimento. Os Estados Unidos, idem, a pandemia gelou geral. E por isso o mundo está voltando a fazer a economia política, que sempre foi aquilo que o mundo sempre fez para não só recuperar seus níveis de atividade, como para desenhar os futuros paradigmas técnico-econômicos, que é o que vai acontecer ao longo desse século, através da mesma maneira que sempre aconteceu. Está na hora do Brasil botar a mão na consciência, pedir, solicitar, exigir que o governo deixe de adotar esse tipo de prática autoconstritora, constrangedora da economia e passe a desenhar o futuro do Brasil de acordo com as possibilidades que o governo e a sociedade têm. Era isso o comentário do Desenho Notícias, eu agradeço a sua atenção, muito obrigado e convido mais uma vez a apoiar a Revolução Industrial Brasileira. Aqui na descrição do vídeo você encontra como. Um abraço e até segunda-feira.